Fala, amigos do canal Coração Cruz Maltino. Eu sou Maicon e estou dando início a mais um giro de notícias sobre o nosso Vasco da Gama. E hoje estou aqui para comentar um pré-jogo, né? Um pré-jogo antes da hora? Bem antes da hora. Só que eu estou fazendo esse pré-jogo agora, na quinta-feira, porque sexta-feira muito provavelmente eu não terei tempo para fazer esse vídeo. No sábado menos ainda, que eu estou com um dia extremamente corrido. Mas vamos lá. Vasco e Curitiba, sábado, em São Januário, às 4h30 da tarde, muito provavelmente com transmissão da Globo. Um jogo de extrema importância para o futuro do Vasco da Gama nessa Série B. São 9 jogos restantes para acabar essa Série B. Todos os jogos daqui por diante serão decisões. Esse jogo é fundamental para o Vasco iniciar uma arrancada rumo ao G4. Não precisa ser campeão, não precisa ser vice. Chegar em terceiro ou quarto lugar, já sobe para a Série A, irmão. O Vascaíno já fica contente de estar na Série A. Não precisa essa parada de título, não. Esquece isso. Ficou no passado. Porque com esse elenco que o Vasco tá, infelizmente não dá. Mas bola pra frente, vamos tentar aí torcer, vamos tentar apoiar o time aí, porque o Vasco vai precisar. Bom, próximos jogos aí, o Vasco tem 5 jogos em São Januário e 4 jogos fora de casa. Pô, digamos que o Vasco dê a sorte aí de ganhar 5 jogos dentro de São Januário, são 15 pontos. O Vasco sai de 43 a 58 pontos. São 4 jogos fora de casa, sendo que 2 deles são contra times da parte de baixo da tabela. Dá pra vencer, pelo menos 2 jogos desses 4. Ou até pelo menos empatar. O que o Vasco não pode fazer é perder esses jogos. O Vasco não pode perder ponto. Igual essa última partida contra o Sampaio Corrêa, que foi inadmissível. O Vasco com 1 a mais desde o começo do jogo praticamente. E, porra, perder de 1 a 0 pro Sampaio Corrêa numa bola aérea, de escanteio dentro da área ali, a marcação, ninguém marcou ninguém. O Vasco não tinha construção de jogada alguma contra o Sampaio Corrêa. O goleiro do Sampaio Corrêa fez defesas descomunais. Foi o jogo da carreira desse goleiro aí do Sampaio Corrêa. Tanto que foi ontem, não me recordo, foi anteontem. Sampaio Corrêa jogou em casa contra o Vitória, que é do Z4. 1 a 0 Vitória, irmão. 1 a 0 Vitória. Pra você ter ideia do quão absurdo foi a derrota do Vasco pra essa porcaria desse Sampaio Corrêa, com todo respeito. Não dá, cara. Era jogo de 3 pontos fáceis. Hoje o Vasco estaria com 46 pontos, a 2 pontos atrás do G4, podendo pegar o líder Curitiba em casa para ganhar, para arrancar mais 3 pontos e colar até no líder. Ficaria 5 do líder próprio Curitiba. Ficaria a 3 do Botafogo, segundo colocado. Para você ter ideia do quão péssimo foi esse resultado para o Sampaio Corrêa. Mas vamos lá. O Vasco aí vai ter algumas alterações que o Fernando Diniz tem trabalhado ao longo da semana. Teve uma semana inteira para fazer treinamentos, teve uma semana inteira para pensar esquema tático, teve uma semana inteira para não repetir a cagada que ele fez no último jogo contra o Sampaio Corrêa. Que ele, relembrando aqui, ele tirou um zagueiro e botou um atacante. Não preciso falar mais nada, né? Qualquer pessoa que entende isso aqui de futebol já sabe que, porra, fazer uma porra dessa é um absurdo. Você desprotege o setor defensivo, você perde o meio campo e não consegue atacar porque ele botou, ao invés de botar um jogador de velocidade de ponta ou um jogador de meia de criação, ele botou um centroavante pesado para ficar do lado do cano. Ou seja, o Vasco ficou com 2 jogadores. Peso morto praticamente, porque o Vasco não cria. O Vasco não tem um meia de qualidade para criar. Nenê já estava cansado no segundo tempo, porque ele corre no primeiro, mas a idade, né, chega para todo mundo. O cara já é quarentão, não dá, porra. O cara não dá para fazer 30 funções dentro do campo para cobrir todo mundo. Então, é isso. O Vasco provavelmente desse sábado deve vir com Vanderlei no gol. A mesma zaga que deve ser com Ricardo Graça e Castan. As laterais que está ainda essa dúvida que o Fernando Diniz ainda não conseguiu encontrar essa formação para as laterais, que ele tem o Léo Matos, tem o Zeca e tem o Riquelme. O Riquelme tem feito boas partidas, tá pedindo passagem, aí ele tá nessa dúvida entre Léo Matos e o Zeca. O Zeca ele não sabe se joga pro meio campo ou se mantém na lateral direita ou na esquerda, mas ao meu ver
ele deveria deixar o Riquelme na esquerda e o Zeca na direita. Deixa Léo Matos no banco. Léo Matos não tem feito nada de produtivo no elenco do Vasco desse ano. O meio-campo. Andrei não vai para o jogo novamente devido a uma lesão que ele está tentando se recuperar. Não se recuperou a tempo. Assim, voltou a treinar com o elenco, mas ainda não está naquela forma ideal para jogar como titular. Então preferiu preservar o cara, deixa ele treinando separado para poder mais para frente poder voltar a 100%. Muito provavelmente teremos um Bruno Gomes na volância ali novamente, ou um Galarza, dependendo, porque ele ficou de fazer algumas alterações ao longo da semana, então pode pintar um Galarza de titular aí na volância. Sendo Marquinhos Gabriel com vaga cativa nesse time do Vasco, não sei porquê, só Deus sabe. Nenê deve ser puxado para o meio campo de novo, porque no ataque não estava dando certo, quando ele jogou no meio campo produziu. E no ataque, aquele esquema velho de 3 atacantes, com o Germancano de centroavante, que é titular absoluto, esse é incontestável, tem crédito absurdo aqui no Vasco. Peck na esquerda e na direita Morato. Podendo entrar Léo Jabá, que está voltando de lesão aí e pode ganhar uma dessas duas vagas, tanto na esquerda como na direita, mas muito provavelmente é o Peck que deve ser sacado. Então esse vai ser o time do Vasco praticamente para a partida contra o Curitiba. Um Curitiba que vem de uma derrota feiosa dentro do Couto Pereira, dentro da casa deles, pro Cruzeiro, de 3-0. Um jogo que ninguém esperava ver um Curitiba tão ruim assim. Então eles vão querer vir de bicho para se recuperar em cima do Vasco fora de casa. Por quê? O Botafogo é o segundo colocado, empatou com o Cruzeiro, foi a 52 pontos. Ficou a 2 pontos do Curitiba, ou seja, o Curitiba corre o risco de na próxima rodada perder a liderança, caso não consigam uma vitória hoje sábado contra o Vasco, perdão. Bom, categorias de base. Brasileirão Sub-20 não é dado muito valor, né, para alguns torcedores, a maioria não assiste, não acompanha, não sabe dizer, mas eu venho acompanhando aí. Acabou a primeira fase do Brasileirão Sub-20, 19ª rodada, o Vasco foi lá no estádio lá do Santos, não no estádio do Santos, jogou em outro estádio lá de São Paulo, lá, que é menorzinho, mas acanhado, para jogar o Sub-20 lá. Ganhou de 4-1 na última rodada, que era de extrema importância para a classificação do Vasco, porque o Vasco estava, se eu não me engano, na 10ª colocação. O Vasco precisava de combinações de resultados para poder se classificar para a próxima fase do Brasileirão Sub-20, que só se classificam 8 times para as quartas de finais. E o Vasco conseguiu. Bom, continuando. O Vasco no Brasileirão Sub-20 aí conseguiu a classificação para essas quartas de finais, ganhou o seu jogo de 4-1 fora de casa, o Fluminense perdeu para o Grêmio de 1-0 dentro de casa e perdeu essa vaga para o Vasco. Então, o primeiro colocado, sabe quem foi do Brasileirão Sub-20 dessa fase de pontos corridos? Foi o Flamengo. Primeiro colocado. Vai enfrentar quem? O Vasco, amigo. 8º colocado. Quartas de finais e já tem até datas. Dia 20 de outubro agora e, se eu não me engano, o segundo jogo dia 26 de outubro. São os 2 jogos de mata-mata aí das quartas de finais, valendo vaga para uma semifinal do Brasileiro Sub-20. Vasco e Mulambo. Vamos lá, Vasco. Vamos lá, garotada. Pô, vamos mostrar futebol aí que vocês podem ganhar uma chance no profissional, já que o elenco profissional do Vasco tá essa pouca vergonha aí que a gente tá vendo. Bom, o Vasco aí liberou ingressos para Vasco e Curitiba. Já comprei o meu, estarei presente em São Januário. Bom, Jorge Salgado tinha falado de 11 mil torcedores a princípio. Reduziu a carga para 7.700 torcedores. Ou seja, só dando aquela enrolação, é para comodidade e conforto da torcida vascaína. Mentira, mentira. Essa gestão não quer o torcedor lá. Ela quer afastar o seu torcedor do estádio. Porque essa gestão, ela sabe que está fazendo merda atrás de merda. Então, a torcida vai chegar no estádio, vai xingar a gestão, vai xingar o presidente, vai protestar, vai falar, vai criticar. E ele não quer isso. Ele não quer essa torcida dentro do estádio. Desses 7.700, uns 4 mil torcedores ficarão na arquibancada, outros 3 mil ficarão ali na social, sendo que a maioria do torcedor que vai para a social vai estar do lado de quem? Do Jorge Salgadão. Não vai criticar, não vai falar, é um ou outro que vai levantar a voz ali para criticar e vai sofrer problemas ali. E é isso.
Bom, praticamente o meu vídeo seria esse, sobre o Vasco da Gama aí no noticiário dessa semana, do próximo jogo, pré-jogo. Voltarei no sábado aí fazendo pós-jogo. Bom, espero eu diretamente de São Januário, se não ocorrer nenhum problema até lá. Estarei fazendo esse vídeo de pós-jogo, trazendo informações sobre o que aconteceu nessa partida. E, cara, eu como torcedor vascaíno tô assim, naquela, né, de acredito. Não, não acredito. Cara, a vida do torcedor vascaíno nesses últimos anos tem se limitado a isso. Acreditar ou não acreditar num time que não apresenta melhora. Só cai o tempo todo. Bom, peço a todos vocês que se inscrevam aqui no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber notificação de próximos vídeos. Deixando seu like, mais torcedores do Vasco assistirão esse vídeo aqui, porque receberão como sugestão. Comentem aqui no canal o que vocês acharem melhor, críticas, sugestões, opiniões, placares para essa próxima partida. E sigam lá também o canal Coração Cruz Maltino 01, que também estou botando conteúdo bacana lá sobre o Vasco, jogos, tabela do Brasileirão atualizada, alguns outros assuntos também, dependendo da situação. E é isso. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até breve.